Oi, meus amores, bem-vindo ao novo vídeo do canal. Para quem não me conhece, eu sou Paloma Lopes e essa voz não é a minha. Está uma voz da cora rachada devido a uma grande amidalite, mas eu tô aqui porque eu tô melhor. Semana passada não rolou trazer as notícias, as novidades todas, mas agora sim, vamos falar sobre o que, Paloma, para de me enrolar. Meus amores, o Brasil voltou pro mapa da fome e a gente precisa falar sobre isso. Mas, antes de tudo, já deixa seu like maroto, porque afinal de contas você vai esquecer no final, né? Então você vai lá, deixa seu like como quem não quer nada, expande esse Paloma Verso, cara. Pega esse vídeo e espalha para o mundo. Bora lá, ativa o sininho, faz toda a rotina, você sabe o que tem que fazer, não é o único canal que você assiste. Então, se bora descomplicar a economia. Roda a vinheta. Caneca! Gente, para falar sobre fome, eu trouxe um multibilionário. Sim, temos Iron Man conosco hoje. Adorei, gente. Muito obrigada. Continue me mandando canecas. Ainda mais se você olhar para mim com essa voz de taquara rachada, você sabe que eu tô precisando do quê? De um chazinho quente, que só pode ser tomado em canecas. Então eu aguardo mais canecas. Sigo no movimento, quero mais canecas. Bom, então chega de enrolar. Vem comigo que eu descomplico. Bom, gente, vamos falar. Ontem, no relatório da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a famosa FAO, apontou o seguinte: 60 milhões de brasileiros já sofreram insegurança alimentar. Então, vamos entender, gente. Os níveis de insegurança são os seguintes, tá? São três. Primeiro, insegurança alimentar leve. Então, assim, é uma certa incerteza se eu vou ter alimento ou não. Quando eu falo de insegurança alimentar moderada, eu estou vendo se a qualidade dos alimentos e a variedade também está comprometida. Se vai reduzir de alguma forma drástica ou se determinadas refeições não conseguem ser realizadas, do tipo eu pulo um café, eu pulo o almoço, eu só tenho a janta. Quando a gente fala da insegurança alimentar grave, é o ponto de você não conseguir alimento durante um dia inteiro ou mais. E aí vocês vão falar assim, tá, Paloma, entendi os três níveis. Vamos lá. Entre 2019 e 2021, o número de pessoas que lidaram com algum desses três tipos de insegurança alimentar foram 61,3 milhões de brasileiros. Ou seja, 3 em cada 10 brasileiros estão em situação de insegurança. Essa situação entre 2014 e 2016 era de 37,5 milhões de pessoas. Então a gente deu um boom, sabe? E o que me chocou, lendo ontem, foi que 15,4 milhões enfrentam a grave. Quanto antigamente a gente estava falando de 3,9 milhões na condição de segurança alimentar grave. Então, assim, a gente pode dizer que não só o Brasil, mas o mundo inteiro se afastou, porque existiu o objetivo de erradicar a fome até 2030. E aí, assim, em relação aos impactos da guerra na Ucrânia, eles fizeram algumas simulações. Um choque moderado, por exemplo. Né? E aí eles falaram que o número total de pessoas subalimentadas vai aumentar em 2022 para 7,6 milhões. E aí isso pode chegar a 3,1 milhões acima do que eles estavam esperando, que seria uma situação de choque severa. Alinhado a isso, que já não está fácil, a gente vem aqui falar do que saiu hoje. Hoje, o relatório publicado pela PNUD, que é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, falou que a crise do custo de vida global está empurrando 71 milhões de pessoas para a pobreza nos países em desenvolvimento. Isso inclui o Brasil. Então, além de uma situação de fome, a gente está falando de uma situação de pobreza. A PNUD, ela ainda aponta que nos 12 meses até maio, os preços globais das commodities energéticas e alimentos tiveram grandes altas. Então vamos entender o que a própria PNUD colocou como altas nesse período. Aí eles apontam no relatório o seguinte: nós temos alta do gás natural em 166,8%, do petróleo em 73,5%, o petróleo Brent de 66,8%,
a gasolina de 82,5%, o trigo de 63,9%, o óleo de girassol 42,4% e o milho, uma alta de 14,3%. Quando a gente vê que o custo da cesta básica, medido pelo DIEESE, né, que é o Departamento Intersindical de Estudos, de Estatística e Estudos Socioeconômicos, e eles fazem a Pesquisa Nacional de Cesta Básica, cara, tá um negócio assim que tá difícil. Segundo a pesquisa, São Paulo foi a capital que a cesta teve maior custo, R$ 771,01. Em Floripa, essa situação é de 760,41. Em Poá, né, Porto Alegre, 754,19. E aqui no nosso estado do Rio de Janeiro, 733,14. Então, assim, para que uma família de 4 integrantes tenha uma condição mínima sustentável, o salário mínimo tinha que ser de R$ 6.527,67. Então, assim, quase 6 vezes o salário mínimo atual. E aí, assim, preocupa muito, porque quando a gente olha as pesquisas em relação aos produtos que aumentou em todas as capitais, a gente vê o leite. E aí a gente está falando de fome de criança. E aí isso dói mais ainda no meu coração. Tá? Então, tipo, por favor, gente, tem muita gente passando fome. Quando a gente vê a manteiga, por exemplo, ela chegou a subir 5,7%, umas coisas assim, sabe? Então a gente está falando de produtos que são necessários para a sobrevivência. Em 15 das 17 capitais, o preço do pão subiu. E teve lugar, como em Belém, que cresceu mais de 10%. E aí você está me falando assim, mas pô, Paulo, isso era meio óbvio, né? Se o preço da farinha de trigo aumentou, óbvio que o preço do pão vai aumentar. Então, assim, a gente tem a situação da Rússia que ainda não está controlada, ainda não temos paz entre Rússia e Ucrânia. A Rússia produz trigo pra caramba, enquanto isso a gente sofre com uma alta geral do trigo. O quilo do feijão, para vocês terem uma ideia, aumentou 13% em Recife. Gente, a gente está falando de um Nordeste com fome real, assim. Mas eu acho que vocês não precisam olhar para os números, porque vocês, além de estão sentindo problema, eu conheço algumas pessoas que antes doavam e agora estão pedindo doação. Essa nova realidade que a gente está enfrentando, né? A gente está vendo a fome bater na porta. E isso me deixa muito triste. E aí vocês vão falar, Paloma, você não vai falar nada sobre a situação eleitoreira dessa PEC louca que tá aí em votação na Câmara? Cara, para mim isso é desespero eleitoral. Para mim o que tinha que ser feito é um controle da inflação de verdade. A gente pode fazer uma política cambial sim, por que não? A gente poderia fazer uma política fiscal sim, ao invés de ficar brincando de furar teto para poder atender grupo A, B ou C e deixar o rojão pro próximo ou para ele mesmo. A gente devia estar pensando e olhando pro lado. E quando eu digo olhar pro lado, é olhar pro seu lado e ver que tem alguém passando fome. Eu tô deixando aqui no link da descrição todas as informações da Casa da Criança, que eu acho que a maioria que me conhece sabe que eu sou voluntária. Tem um vídeo, inclusive, da gente pedindo doação. A gente atende muita criança e o número de pessoas pedindo doação de cesta básica aumentou significativamente. A gente não está dando conta. Então, se você quiser fazer uma campanha na sua faculdade, se você quiser fazer qualquer coisa para ajudar a Casa da Criança, você vai estar ajudando as crianças de Volta Redonda. Mas se você não mora aqui, faz alguma coisa aí. Paloma, eu tô liso, tô duro, não consigo. Beleza, tenta doar R$5, R$2. Não importa a sua doação. Porque juntando um pouquinho, vira 1 quilo de arroz e pode ser a única refeição daquela criança no dia. Vamos lembrar que a gente está em mês de férias. Muita criança vai para a escola para comer.
E aí a gente agora vai ter que conviver com essas crianças com fome. Então, por favor, olhem para o lado. Nos vemos na próxima semana. Desculpem a voz, mas eu ainda estou me recuperando. Vivo antibiótico. Estou me recuperando real agora. Um beijo. Tchau.